как и жить мне с этой обузой, а еще называют музой. Говорят, ты с ней на лугу, говорят, божественный лепет, жестче, чем лихорадка от трепет, e опять весь год не бугу. Olá pessoal, tudo bem? Vamos finalizando com a trilogia da Anna Achmatova, né? Para quem vem acompanhando, se trata aqui desse livro, Anna, a Voz da Rússia, né? A vida e obra de Anna Achmatova, poeta russa que viveu o final da monarquia, o início das revoluções, né? O início aí da União Soviética com o regime de Lenin, de Stalin. Então, baseado nesse livro que é do Lauro Machado Coelho, né, que é uma biografia e também uma espécie de coletânea de antologia de seus trabalhos, né, de seus poemas. Então, esse é o último vídeo, é o vídeo de encerramento. Então, vamos lá. Anna, a voz de todas as Rússias. Depois da experiência de quase perder o seu filho, Liev, Anna, ela se torna uma mãe ciumenta, uma mãe mais possessiva, querendo o filho sempre por perto, dificultando até as relações afetivas do filho. E o Punin, o terceiro marido da Anna, ele acabou arrumando, nessa época, ele arrumou uma amante, né? E acabou abandonando a Anna, que além de tudo perdeu uma pequena pensão que ela recebia, né, e ficou dependendo da vontade do Punin, do Nikolai Punin. Os sentimentos de Anna frente a essa situação, né, são descritos no poema Polyestny Tost, o último brinde. O poema é assim: bebo a casa arruinada, as dores de minha vida, a solidão lado a lado, e a ti também eu bebo, aos lábios que me mentiram, ao frio mortal nos olhos, ao mundo rude e brutal, e a Deus que não nos salvou. Então é um pequeno trecho aí de um poema dessa época, ela retratando esse sofrimento, né, de abandono, de falta de recursos financeiros para se manter, né? Bom, Anna, ela foi para Moscou para se abrigar na casa de amigos, né? Como ela perdeu a pensão que ela recebia, ela ficou muito na dependência dos amigos. O marido dela, o Punin, quis voltar atrás ao perceber que ele perderia a Anna, né? Perderia ela para sempre. Então ele resolveu ir atrás da Anna, né? Acho que bateu aí uma culpa aí de consciência e foi atrás dela. Então, além de mandar dinheiro para Anna, o Punin acabou intercedendo a favor do Liev para que ele fosse aceito na faculdade de Leningrado. Os amigos de Anna, Ossip e Nadieja, voltaram do exílio, né, que eles ficaram um tempo no exílio. Anna voltou a ser internada por causa da tuberculose e foi cuidado pelo seu filho, né? O Liev ficou ali cuidando da mãe. As perseguições em 1937 aumentaram, né? Então muitas prisões, muitas execuções foram feitas sem motivo aparente. Em 1938, Liev, no quarto ano da faculdade de História, novamente foi preso. E Anna Achmatova, né, a mãe, sempre repetia, né, para os amigos, né, para as pessoas aí do seu meio social: vocês têm de entender que neste país é possível ser preso por absolutamente motivo algum. É a frase da Anna, que parece a frase que cabe bem nos dias de hoje aqui no Brasil, né, em que em se falando de conservadores, de apoiadores do governo do Bolsonaro, são presos sem motivo algum, né? Bom, vamos lá, vamos continuando aqui.
O Liev, ele sofreu mais do que a primeira vez que ele foi preso, né? Então dessa vez foi muito pior, né? Os interrogatórios eram mais violentos, né? E segundo o próprio Liev, ao confessar para Lavrov, que acabou registrando, né, a confissão do Liev, Liev disse o seguinte, né, num desses trechos dessas conversas, né, dessas entrevistas, abre aspas, a tortura tinha se tornado um lugar comum. Tentavam fazer as pessoas confessarem e assinarem uma admissão de culpa que o interrogador já tinha preparado. Como eu não quis confessar nada, pois não havia nada de que eu pudesse me culpar, continuaram a me espancar durante 8 noites seguidas. Fecha aspas. Então um trecho aí dessas entrevistas, né, que o Liev fez bom tempo depois, né, que ele saiu da prisão. Depois de ser acusado de planejar o assassinato de membros do partido em um processo que durou em torno de 50 minutos, ele, Liev, e mais 3 estudantes foram condenados em um campo de trabalhos forçados por 10 anos. Além dos 4 anos em que seus direitos civis seriam suspensos. Ana entrou em pânico em pensar na possibilidade de fuzilarem o seu filho. Então ainda existia o risco do Liev ser morto a qualquer momento. Então a angústia de Ana aumentou, né, ao saber que, além do filho, o Ossip, o poeta Ossip, amigo íntimo de Ana, também foi preso, né, novamente preso. Só que o Ossip Mandelstam, ele acabou morrendo lá na prisão em 1938, né, aos 47 anos, por causa das torturas e das privações que ele sofreu lá nessa prisão, né. E o destino do seu corpo foi uma fossa comum onde ele foi jogado. Por essa época, Ana se tornaria a voz da Rússia, representando o povo que sofria. Ana se tornou a voz dos desesperados, das mães que iam visitar os seus filhos na penitenciária de Leningrado, né, que ficavam lá por meses esperando notícias dos seus filhos. Ana, ela estava na fila com essas mães, né, na esperança de entregar um pacote de alimento para o seu filho, né, para o Liev. Ana sofreu as piores humilhações de críticos, de escritores estúpidos, né? Ela inclusive foi obrigada a se humilhar ainda mais, escrevendo poemas para louvar Stalin, na esperança, na tentativa de que Stalin libertasse o seu filho. Foi nessa época que Ana escreveu uma das suas maiores obras-primas, assim, né? Um longo poema, um poema extenso chamado Requiem, que faz parte de um ciclo de poemas de 1935 a 1957, que ficou censurado lá na antiga União Soviética por muito tempo. E nessa obra magnífica, Ana retratou todo o seu sofrimento e o sofrimento de todas as mães da Rússia. Ela se tornou a voz do povo, uma voz de resistência ao regime comunista. Ela ousou dizer a verdade e pagou o preço por isso, né? E sobreviveu a tudo isso. Como ela mesma confessa na epígrafe do poema, né, do poema Requiem, ela diz: não foi sob um céu estrangeiro. Eu estava bem no meio do meu povo, lá onde o meu povo em desventura estava. E também no prólogo ela escreve, né, um trecho, um pequeno poema, logo no prólogo, que diz assim: houve um tempo em que só sorriam os mortos, contentes de poderem repousar. E como um apêndice supérfluo, balançava Leningrado, pendurada às suas prisões. E quando, enlouquecidos pelo sofrimento, os regimentos de condenados iam embora. Para eles,
as locomotivas cantavam sua aguda canção de despedida. As estrelas da morte pairavam sobre nós, e a Rússia, inocente, torcia-se de dor sob as botas ensanguentadas e os pneus das Marias Pretas. Então é um pequeno poema logo no prólogo, em que ela fala de toda essa situação de perseguição, do desespero das pessoas, né? Por conta dessa perseguição. As Marias Pretas eram os veículos da polícia comunista da época, né? E eram chamadas de Marias Pretas, como os camburões, né, conhecidos aqui no Brasil. Bom, a censura ela continuou ao longo desse período e em 23 de agosto de 1939, à beira de explodir a Segunda Guerra Mundial, Stalin e Hitler assinam um tratado, né, um acordo de não agressão, que é um pacto, né, nazi-soviético. Stalin acreditava que o conflito com a Alemanha poderia ser evitado com esse pacto, o que não aconteceu. Então, a União Soviética ela acabou sendo invadida em 1941, as fronteiras da Rússia foram cruzadas por 3,5 milhões de soldados alemães, né, quando a invasão começou. Os nazistas eles avançaram muito rapidamente, até porque o Exército Vermelho, né, estava muito despreparado e não conseguiu detê-los. Quase um mês depois foram capturados 3.550 tanques e 2 milhões de pessoas morreram com os ataques. Os aldeões foram trancados em igrejas e celeiros que depois foram incendiados pelos soldados alemães. O massacre continuou por onde os alemães passavam, né? E eles marchavam a caminho de Leningrado. O bombardeio sobre Leningrado começou em 8 de setembro de 1942 e tornou-se diário, né? Passou todo dia a ser bombardeado a partir do início de novembro do mesmo ano. Então morreram de fome 2.800.000 pessoas, devido também à dificuldade de abastecimento da cidade. Não tinha recursos, não tinha como mandar comida para a cidade e esse problema também se agravou, né? Então, 2 milhões de pessoas, 2.800.000 pessoas acabaram morrendo de fome, né? Ana, mesmo doente e de cama, ela falou à rádio exaltando seu patriotismo e motivando as mulheres de Leningrado. Então, o pessoal de uma rádio, né, de Leningrado foi até a casa da Ana, né, onde ela estava morando, levaram todo o equipamento e ela pôde falar, né, para toda a população ali de Leningrado, né, dando palavras de conforto, de motivação para resistirem aos nazistas. Então eu vou ler um trecho dessa fala da Ana na rádio. Minhas queridas concidadãs, mães, esposas, irmãs de Leningrado, há mais de um mês o inimigo vem tentando tomar a nossa cidade e nos tem ferido pesadamente. A cidade de Pedro, a cidade de Lenin, a cidade de Pushkin, Dostoiévski e Bloch. Esta grande cidade de cultura e trabalho está ameaçada pelo inimigo, com a vergonha e a morte. Meu coração, como de todas as mulheres de Leningrado, se aperta à simples ideia de que a nossa cidade, a minha cidade, possa ser destruída. Minha vida inteira esteve ligado a Leningrado. Em Leningrado tornei-me poeta e Leningrado coloriu e inspirou a minha poesia. Eu, como todas vocês nesse momento, vivo na crença inabalável de que Leningrado nunca há de cair nas mãos dos fascistas. Essa crença se fortalece quando eu vejo as mulheres de Leningrado, da maneira mais simples e corajosa, defendendo a cidade e continuando a levar a sua vida normal. Então, um trecho
dessa fala da Ana, né, através da rádio, né? E essa fala, esse posicionamento, né, patriótico da Ana acabou ajudando a reputação da Ana naquela época do conflito, né, da Segunda Guerra Mundial. E como poeta, ela conseguiu até publicar alguns dos seus poemas, ainda com certas restrições, mas conseguiu publicar, né? E com o final da guerra, Stalin voltou a levar adiante a sua agenda do novo homem soviético. E para que isso se concretizasse, era necessário acabar com o resto da vida intelectual, impondo seu perfil de realismo socialista. Quem não entrasse no molde do novo intelectual, o indivíduo totalmente submisso ao partido seria perseguido, preso, torturado e executado. Então a Ana viveu um pequeno momento ali, apesar do conflito da Segunda Guerra, né, já ali ameaçando, né, o seu país, ela teve um pequeno momento ali de que ela conseguiu publicar alguns poemas, conseguiu ter aí bons olhares sobre ela, né, pelo seu ato patriótico, mas com o final da guerra, Stalin já voltou novamente com a perseguição, né, dos intelectuais, dos poetas, porque ele queria formar intelectuais totalmente submissos, né, ao partido. Bom, abrindo um parênteses aqui, falando dos intelectuais, né, aqui no Brasil, né, intelectuais brasileiros, né, intelectuais conservadores, eles também foram calados e simplesmente destruídos, né? Destruídos, sua carreira, perderam espaço na mídia, nas universidades, nas editoras, né, desde a década de 70, né, que a intelectualidade brasileira foi sendo minada pela hegemonia esquerdista em pleno regime militar. Então, com a destruição da educação, né, que veio já em escala, todo mundo acabou perdendo com isso, todo mundo já perdeu muito. Eu acho que o grande estrago no país, nos últimos governos, não foi nem uma questão econômica, foi uma questão de educação. O que fizeram com a educação foi algo inimaginável. Então, desde então, o Brasil ele não conseguiu produzir mais nenhum grande romancista, nenhum grande poeta ou grande crítico literário, né? Não surgiu assim nenhum Manuel Bandeira, nenhum Drummond, não surgiu nenhum Guimarães Rosa, né? No lugar de intelectuais entraram os militantes das causas revolucionárias. Bom, voltando aqui a Ana, né, a história da Ana Akhmatova. Então, apesar das perdas iniciais no início do conflito, né, na Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho acaba expulsando os alemães da Rússia e ainda acabam tomando Berlim. Com o fim da Segunda Guerra, Ana se viu novamente em maus lençóis. Foi expulsa da União dos Escritores, né, uma espécie de associação. Teve seus livros, né, com novos poemas recentemente impressos, eles foram queimados, né, e muitos amigos e vizinhos começaram a virar as costas para ela. Novamente, a Ana Akhmatova se tornou uma persona não grata, né, e seu filho Liev foi desligado do curso da universidade, o ex-marido Nikolai Punin voltou a ser preso. Um ano depois, em 1948, Liev voltou a ser preso também, né? E a saúde de da Ana continuou precária. Bom, a vida da Ana Akhmatova, ela só melhora nos últimos 10 anos de sua vida. Liev sobreviveu à prisão e retornou para casa, né? Ela voltou a publicar e começou a ser reconhecida, inclusive no exterior, né? No entanto, o cansaço, né, tanto por causa da idade, a doença, né, começaram já a minar as suas forças, né, o pouco de força que ela tinha. Então ela continuava a escrever os seus poemas mais e mais, né,
esses poemas iam se tornando, né, joias preciosas, assim, ela ia aperfeiçoando cada vez mais a sua técnica. Bom, Joseph Stalin acaba morrendo no dia 5 de março de 1953, de hemorragia cerebral, sendo substituído pelo Nikita Khrushchev, né, que deu início a uma desinstalinização em todo o país. Então, tudo que o Stalin fez, os seus projetos, o Nikita foi lá e foi acabando com aquilo, né? É claro que o regime comunista permaneceu, mas aquele horror do regime stalinista, né, acabou, né? Bom, Anna continuou a viver sob a vigilância da polícia comunista, né, a NKVD, que depois se tornou a KGB, né? Tanto que essa polícia comunista, já no governo aí do Nikita, chegou a queimar poemas e manuscritos, né, da poeta. Aliás, a própria Anna Akhmatova chegou a queimar poemas seus, né, com medo de ser apanhada e condenada pela polícia soviética. Então ela mesma chegou a fazer isso, queimar os seus livros, seus manuscritos, né, seus poemas, com medo de ser pega, né? Com o fim da União Soviética, os documentos secretos da NKVD revelaram que os agentes da polícia traçavam perfis bem assertivos, né, bem fiéis das suas vítimas, né, como no trecho de um perfil que foi traçado da própria Anna. Eu vou ler aqui o trecho. Diz assim: Anna Akhmatova tinha muitos conhecidos, mas poucos amigos íntimos. Tem boa natureza e não hesita em gastar o seu dinheiro quando tem para ajudar os outros. Mas no coração é fria e arrogante, com uma espécie de egoísmo infantil. É totalmente despreparada para as tarefas práticas da vida diária. Apesar da grande fama que tem, é muito tímida. Então, um pequeno trecho de um perfil traçado pela polícia comunista da época, né? Bom, apesar dos impedimentos, a Anna passou a ser reconhecida, inclusive no exterior, e começou a viajar para receber prêmios, né? Com a saúde já bem fragilizada, o peso da idade, né, as viagens se tornaram ainda mais desgastantes, né? Em novembro de 1965, ela sofreu mais um ataque cardíaco, né, um ataque do coração. Ela foi hospitalizada em Moscou, né? E no dia 3 de março de 1966, com um estado de saúde muito precário, né, a Anna foi novamente hospitalizada, né, depois de sobreviver à queda da monarquia, à guerra civil, às revoluções, né, a Revolução Vermelha de outubro, depois de sobreviver ao governo de Lenin, às perseguições, às humilhações, forçada ao silêncio, depois de sobreviver à fome, ao frio, né? Depois de sobreviver a doenças, né, a tuberculose, a tifo, escarlatina, depois de ver os seus maridos e os seus amigos serem perseguidos, torturados, presos, executados, né, depois de ver o próprio filho, seu único filho, sendo preso e torturado, depois dela sobreviver ao regime do Stalin, depois de viver o inferno na Terra, Anna Akhmatova veio a falecer. Que esse aqui é o golfinho. E aí, golfinho, dá um oi pro pessoal. Então ela veio a falecer no dia 5 de março de 1966. Como bem disse o Lauro Machado, né, o autor do livro, né, Anna, a Voz da Rússia, ele diz o seguinte aqui, abre aspas: a vida e a obra de Anna Akhmatova, na medida em que ambas descrevem um trajeto para áspera ad astra de autoconhecimento e maturidade. Então, ele diz, continuando, né, a sua narrativa, ele diz que a vida e a obra de Anna Akhmatova, ela amadurece, né?
tanto em autoconhecimento como em maturidade, e elas acabam se confundindo, elas se misturam, né? Vida e obra se misturam, não tem como tirar uma coisa da outra. E em 1989, no centenário do seu aniversário, a Unesco proclamou o Ano de Ana, e astrônomos batizaram uma estrela recentemente descoberta, né, na época, batizaram essa estrela com o nome de Anna Akhmatova. Os seus poemas foram traduzidos em várias línguas, né, em vários países. Sua poesia foi musicada por Lurie, Prokofiev, Tchitchenko e Sofia Gubaidulina, né, além de continuar encantando, né, e sendo inspiração para os compositores atuais. Anna Akhmatova, ela deu voz não só às mulheres, né, mas a todo um povo oprimido pela brutalidade da Revolução Comunista, né. Ela e outros escritores correram o risco de vida somente pelo fato de escreverem, né. E o poder da palavra poética sobreviveu às forças mais violentas, mais brutais da irracionalidade humana. Então é isso, pessoal. Finalmente aqui terminamos o terceiro e último vídeo sobre a vida e obra de Anna Akhmatova, a voz da Rússia, de todas as Rússias, né? E agradeço a vocês que acompanharam, ou vocês que estão chegando agora, né, conhecendo esse vídeo. Procurem ver o primeiro e o segundo vídeo também. Tem muita informação sobre a época, né, da antiga União Soviética, a época desde o final da monarquia, Lenin, a fase do Stalin. Eu recomendo a vocês. Agradeço a todos, né, aos novos inscritos, ao pessoal que já vem me acompanhando há um tempo, né, e vamos aí dando continuidade ao nosso trabalho. Deixem o seu like, façam aí os seus comentários, né, que isso vai ajudar o canal a crescer, tá? Muito bom. Isso aí, pessoal. Um grande abraço e faça o seu caminho.